município do Wellington, o pastor Genilson. O meu nome é Cláudia Maria, eu sou pastor auxiliar da Igreja Fé e Missão, Ministério pela Fé, e o meu pastor presidente é o pastor Cláudio Moisés dos Santos. Felizmente ele não pôde estar aqui por motivo de trabalho, mas me mando um grande abraço para todo o ministério, para toda a membresia da igreja. E eu confesso, irmãos, que eu estou muito feliz, porque Deus honra, pastor. Lembra do que o Senhor falou para mim quando eu cheguei aqui? Mas quando a gente faz a obra de Deus com sinceridade no coração, Deus ele faz isso, derrama a unção dele e faz acontecer essa coisa maravilhosa. Eu mesmo se eu não pregasse hoje, eu já saía daqui maravilhada. Os louvores maravilhosos me encheram e eu vou sair daqui carregando a minha vitória. Em nome de Jesus. Vamos abrir nossa Bíblia lá no livro de Daniel. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Daniel capítulo 3. Eu pedi ao Senhor uma palavra alcançando os milagres do Senhor. E eu falei, Senhor, que palavra que eu posso levar para a tua igreja para falar como se faz para alcançar os teus milagres? E o Senhor me deu essa palavra para falar de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então vamos lá. Daniel capítulo 3, versículo 1. A estátua de ouro. Os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou no campo de Dura, na província de Babilônia. Amém? Amém. A igreja pode se sentar. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o Amém. Glória a Deus. Eu queria falar um pouco, irmãos, da história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Na verdade, eles se chamavam Ananias, Misael e Azarias. E eles foram levados juntos com Daniel da sua terra, do reino de Judá, da cidade de Jerusalém, quando Nabucodonosor invadiu a cidade e levou cativo muitos prisioneiros. Nós sabemos, nós que conhecemos a Bíblia, sabemos por que Nabucodonosor invadiu aquela cidade, porque o Senhor permitiu que o povo de Judá fosse levado cativo por causa da sua desobediência e por querer dividir a glória que era só do Deus deles, a quem eles deviam prestar adoração, e eles estavam dividindo com outros deuses. Quer alcançar os milagres do Senhor na sua vida? Não se role com as coisas desse mundo, nem divida a glória do seu Deus como quer. Aleluia. E assim, a Bíblia fala que eles chegaram da Babilônia. E o rei Nabucodonosor deu uma ordem para Aspenaz, o chefe dos eunucos, e falou: pega no meio dos cativos alguns jovens que sejam inteligentes, belos e formosos de aparência, e separa, para que eles sirvam no palácio diante de mim. E uma ordem também para que eles fossem alimentados só com o vinho que ele bebia e com a comida que ele comia. Esses jovens, irmãos, a primeira humilhação que eles passaram depois de serem levados cativos foi terem os seus nomes alterados, porque nós sabemos que todo cidadão israelita, o nome dele sempre significava alguma coisa que viesse a adorar a Deus, que viesse lembrar o nome do Senhor. O nome de Daniel significava: o Senhor é o meu juiz. E quando eles chegaram na Babilônia, a primeira coisa que Nabucodonosor fez foi mudar o nome deles. Daniel passou a se chamar Beltesazar, Ananias passou a se chamar Mesaque, Misael passou a se chamar Sadraque, e o outro passou a se chamar Abednego. E assim, irmãos, eles tiveram suas identidades tiradas, para que nada deles lembrasse mais o Deus que eles serviam, porque todos esses nomes que eles receberam eram nomes que adoravam os deuses da Babilônia, e não teve jeito, eles tiveram que ficar com aqueles nomes. E a segunda
foi que eles teriam que participar dos manjares do rei. E como nós sabemos, o povo de Israel não podia comer certos animais, porque certos animais eram considerados imundos, eles não podiam comer. E eles também sabiam que toda parte do alimento que o povo da Babilônia comia, eles ofereciam para os seus deuses. Mas Daniel, que mesmo estando cativo, mesmo na condição de escravo, mesmo tendo o seu nome trocado, ele poderia estar até sendo chamado por outro nome, mas o coração dele permanecia fiel a Deus. O coração dele era do Senhor. Olha, se você outrora foi um traficante, uma prostituta, eu não sei onde você foi, e hoje você está na presença do Senhor, mas lá no mundo as pessoas insistem em te chamar pelo teu velho apelido. Não importa, deixa eu chamar, porque o que importa é o seu coração diante de Deus, é a sua conduta diante do Senhor. Ainda que fale, lá vai o fulaninho, lá vai a fulaninha, não importa, porque Deus, ele quer ver o que está no seu coração. Deus não vê como o homem vê. Seja fiel a Deus nas suas atitudes. Quer alcançar os milagres do Senhor, faça a diferença para Ele. Antes de fazer a diferença para o homem, faça a diferença para Deus. Porque é o Senhor que te exalta, é o Senhor que muda a tua história. Só o Senhor tem poder para te libertar. Só o Senhor pode te tirar da lama. O que Deus faz por você, irmãos, homem nenhum pode fazer. Então faça a diferença para o Senhor. E assim, Daniel, ele se desesperou e foi falar com o chefe dos eunucos: olha, a gente não pode comer desses alimentos e beber desse vinho e participar da mesa e dos manjares do rei. O Senhor não podia dar para a gente legumes e água. E as crianças falaram para ele: não, eu não posso fazer isso, porque na boca que eu estou, você vai me matar. Se vocês ficarem magros, se vocês ficarem feios, o rei não vai aturar isso, ele vai querer me matar. Mas aquele que confia no Senhor, ele não desiste diante do primeiro não. Ele não desiste quando o médico fala para você, quando o médico te dá um diagnóstico e diz: olha, prepara teu testamento porque a tua doença não tem cura. Olha, teu filho está nas drogas, ele não vai sair da boca. O Filho de Deus, o servo fiel, ele sabe que a última palavra vem da boca do Senhor. E Daniel não se abalou. Já chefe não deu jeito, eu vou falar com o encarregado. E ele foi falar com o encarregado: olha, o Senhor faz uma experiência com a gente de 10 dias e a gente vai ficar comendo legumes e bebendo água. Porque Daniel conhecia o Deus que ele servia. Quer alcançar os milagres do Senhor? Se esforça em conhecer o Deus que você serve. Venha para a igreja para buscar comunhão com Deus. Busca o Senhor pelas madrugadas, porque o Senhor fala: aquele que me busca pela madrugada me encontra. Muitas vezes você ouve seu irmão falar: eu conversei com Deus, eu pedi ao Senhor e Ele me concedeu. E você fica assim: poxa, Senhor, o Senhor concedeu para o fulano e eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não consigo sentir a presença do Senhor. Mas busca, irmão, faça a tua parte, faça a diferença. Busca quantas vezes for necessário, chora quantas vezes for necessário, ora quantas vezes for necessário. Se você for de submonte, suba quantas vezes for necessário, até você ouvir a voz de Deus. Porque Deus, ele fala com teus filhos, Deus, ele fala com os servos dele. Deus, ele não escolhe ninguém para falar, ele não olha a aparência. Deus fala com aquele que faz a diferença para ele. E a diferença vem daqui de dentro, irmãos. Vem da tua fidelidade, da tua fé. A Bíblia fala que a fé, ela move o coração do Senhor. Eu costumo falar sempre para as pessoas: acredita naquilo que ninguém acredita. Quando você estiver orando, acredita que o teu milagre já está na tua mão. Ainda que as pessoas digam que você não vai conseguir, você fala: a última
Deus. Quer alcançar os milagres do Senhor? Faça diferença. Não importa onde você esteja, não importa as palavras que você estiver recebendo, não importa a situação que você esteja. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. E assim o encarregado aceitou, porque Deus, quando começou a ver que Daniel estava se esforçando para não se contaminar com os manjares do rei, falou: eu vou ajudar o meu servo. E tocou no coração do encarregado, e ele topou, falou: tudo bem, eu vou fazer o teste de 10 dias. E a Bíblia conta que depois de 10 dias, Daniel e seus amigos estavam mais gordos e mais belos e mais formosos do que os outros que participaram da mesa do rei. Crente fiel não se mistura com as coisas desse mundo. Crente fiel não se enrola com as coisas desse mundo, irmão. Crente fiel, ainda que passe necessidade, passe fome, passe frio, ele continua na presença do Senhor, porque a libertação dele tem que vir da mão de Deus, porque Satanás, quando dá, ele cobra caro. Deus, ele dá, e dá para a tua exaltação. Satanás, ele está hoje para te arrebentar lá na frente. É assim que ele faz, porque o diabo só vem para roubar, matar e destruir. Então Satanás, ele só vem de engano. Mas graças a Deus que tem homens e mulheres de Deus que ainda pagam preço, irmãos, para abrir o ministério. Nos tempos de hoje que está difícil, tempo que muitos irmãos se levantam contra os próprios irmãos, tempo em que, como a pastora falou, não tem união entre os irmãos, tempo que uma igreja quer ser melhor do que a outra, infelizmente, tempo em que uma pessoa está passando para ir para a sua igreja e a outra convida para entrar dentro da igreja dela. Aconteceu isso com o nosso obreiro, ele falou: não, eu estou indo para a minha igreja, ele falou, e a pessoa falou: não, vem para cá. E o evangelismo, irmão, tem um monte de gente debaixo dos viadutos, viciada em droga, morrendo no crack. E por que o povo não vai lá? Louco. Ele só quer ovelha bonita, ele não quer saber se é ovelha, se o pastor curou as feridas da ovelha, se o pastor ficou sem para orar pela ovelha. Não, o lobo, ele só olha que a ovelha está bonita, vai lá, pega pelo pescoço e arranca. Mas o lobo, quando te leva, ele te leva para te matar. Ele não te leva para te edificar. Toma cuidado. Tem muito louco hoje, mas todos aqui estão debaixo da graça de Deus. Aleluia. E assim, irmãos, eles prosseguiram, servindo ao rei, na presença do rei, sendo cativos. E a Bíblia fala que o Senhor deu a eles sabedoria em todas as letras da Babilônia, e deu a Daniel o dom de revelação dos sonhos, o dom de visão. E assim eles foram prosseguindo. E, irmãos, a Bíblia fala que o rei Nabucodonosor teve um sonho com uma estátua. E só quem conseguiu interpretar esse sonho foi Daniel, porque Deus deu a revelação para ele. Eu não vou me estender muito por causa do horário, mas depois os irmãos conhecem a história dos sonhos de Nabucodonosor, da grande estátua que ele viu, que representavam todos os reinos da terra. E essa estátua era arrebentada por uma grande pedra, e essa pedra era Jesus Cristo. Porque vai chegar um tempo, irmãos, que só ele vai reinar nessa terra. Vai chegar um tempo em que ele vai chegar para levar a sua igreja. Então guarda o que tu tem, para que ninguém rouba a tua coroa. Para quando o Senhor chegar a te encontrar assim, irmãos, numa sexta-feira, numa quinta-feira como essa, louvando e agradecendo o nome do Senhor, dentro da casa de Deus. Venha com dificuldade, mas venha chorando, mas venha com dívida, mas venha sem saber como é que vai ser lá na tua casa amanhã, mas venha buscar a Deus. Não coloque impedimento para estar na casa do Senhor. Faça diferença para Deus. Geralmente a gente faz a diferença na dificuldade, irmãos, porque é aí que Deus quer ver quem é você na presença dele. E assim, depois daquele
estavam na mesma ligação, que estavam passando sufoco junto, falou: olha, o Senhor também ajuda os meus amigos. E os três, Sadraque, Mesaque e Abednego, viraram viraram fiscais, viraram pessoas que também tomavam conta do reino, administradores, assim diz a palavra. Viraram administradores da província de Babilônia. Eles foram exaltados dentro do cativeiro. Deus, quando tem que te exaltar, Ele te exalta lá dentro da situação, Ele te tira. Ele faz você exaltar, ser exaltado. É no meio da humilhação, para Ele mostrar para todo mundo que Ele está na sua vida. Ele não vai levar você para longe, não. Ele vai deixar você lá, vai te exaltar lá, e depois Ele te leva. Porque quem subiu tem que ver a tua vitória. Quem falou que você não ia chegar tem que ver a tua vitória. Prepara uma mesa, Senhor, na presença dos nossos inimigos. Pede para todo mundo morrer, não. Pede para Deus dar saúde para Ele ver você, ó. Só no salmo. Vamos dizer por aí. Aleluia. E assim, irmãos, mas toda vez que o Senhor te dá uma vitória, você tem que ficar vigilante e orar mais ainda. Porque Satanás, irmãos, ele não fica satisfeito. A Bíblia conta que ele fica ao nosso redor o tempo todo, procurando a quem possa tragar. Então, se você recebeu uma vitória, vigia. Ora mais, vigia mais. Porque Satanás não vai querer ver você glorificando o nome do Senhor, não. Ele vai ficar de olho em você. E quando ele arma, irmão, ele arma bem armado. A Bíblia fala que as ciladas do cão, elas são astutas. Satanás não arma de qualquer maneira. Não brinque com o diabo. Porque quando ele vem mesmo para te arrasar. Muita gente fala: eu sou de Jesus, Satanás não pode contra você. Satanás não pode contra você se você tiver com o pé firme na presença de Deus. E fazendo a vontade dele, ligado, aí ele não te derruba. Porque se você der brecha, ele entra e acaba com a tua vida, não tem crente certo. E assim, a Bíblia não fala, mas nós conhecemos o demônio. Eu acredito que ele ficou só esperando a oportunidade. Porque lendo a palavra, irmãos, a Bíblia conta que Nabucodonosor um belo dia acordou e falou: eu vou fazer uma estátua para mim. Não basta eu ser adorado como pessoa, eu quero que todo mundo olhe para a estátua e me veja a quilômetros de distância. E eu lendo essa palavra, eu falei: Senhor, o mesmo objeto que o Senhor usou para dar vitória para Daniel, para Ananias, para Misael e Azarias, Satanás também usou a mesma coisa para derrubar eles e jogar eles na fornalha. Porque foi por causa de uma estátua que eles foram parar na fornalha. Quando você recebe sua vitória, você vigia. Porque Satanás, ele vai querer virar a tua vitória contra você. Se você está pedindo um emprego e Deus te concedeu um emprego que você tanto queria, que você clamou na campanha e no final você conseguiu, irmãos, vigia para o patrão começar a jogar em cima de você hora extra no dia que você tiver que estar no culto da tua igreja. Porque se você não tiver necessidade de fazer, não cresce o olho, não. Porque Satanás, ele vai usar a sua vitória para querer te derrubar. Ele Deus usou uma estátua para exaltar os filhos dele. E Satanás falou: eu também vou usar uma mesma estátua e vou acabar com a vida deles. Porque ele sempre quer ser igual a Deus. Se Deus colocou na tua vida o varão que você tanto estava pedindo, irmão, se Deus colocou na sua vida o varão que você tanto estava pedindo, o Senhor não pode mais ficar sozinho, não aguenta mais ir sozinho para a tua casa. E o Senhor concedeu que hoje você vem acompanhar a igreja. Glória a Deus, aleluia. Vigia quando esse varão começar a falar assim: poxa, você só vive na igreja, não tem mais tempo para passear.
puxar para o outro, não. Você é crente. É você que tem que fazer a diferença. Porque senão os milagres do Senhor não vão vir, não, irmãos. Quer alcançar os milagres do Senhor? Faça a diferença para Deus. Fala para Ele: olha, você me conheceu dentro da igreja. Então você fica na igreja, você, ó, pega teu rumo. Porque o Senhor envia até melhor. Aleluia, aleluia. Então, irmãos, a Bíblia manda que Nabucodonosor falou: eu vou fazer uma estátua enorme. Nos dias atuais, ali fala que a estátua tinha 6 côvados de altura, 6 de largura. Nos dias atuais é 27 metros de comprimento por 2,70 de largura. O negócio era muito grande e falou: olha só, no dia da inauguração, quando vocês ouvirem os instrumentos tocarem, os governadores, os prefeitos, todo mundo, todas as autoridades, todos os povos, línguas e nações vão ter que se ajoelhar e prestar reverência à estátua que eu fiz para a minha própria glória. Ele esqueceu que ele só tinha chegado até ali porque o Senhor permitiu. Satanás, ele só faz certas coisas porque o Senhor permite. O Senhor vai permitindo, vai dando corda, para que quando ele tombar lá na frente, ele falar assim: eu falei que eu estou mexendo com o teu servo. Ele sai envergonhado. Ele conhece o servo fiel, irmãos. Ele conhece. Tem visto o meu servo Jó. Você pode até arrancar tudo dele, mas na vida dele você não vai tocar, não. Jó sofreu pra caramba, e no final Deus deu tudo em dobro. Satanás é um envergonhado, porque tentou falar mal de Jó para Deus. E assim, no dia da inauguração, irmãos, como nós conhecemos, a Bíblia fala, o Senhor ele fala em Isaías: a minha glória eu não divido com ninguém, e o meu louvor eu não darei as imagens de escultura. Então o crente não se dobra diante de imagem, o crente não adora imagem. Está na Bíblia. Às vezes alguns irmãos de outras religiões ficam chateados que a gente fala isso, mas está na Bíblia, irmão. É a mesma Bíblia. Tem uns capítulos a mais, uns capítulos a menos, mas é a mesma palavra. O Senhor proíbe a abominação. E quando todo mundo se abaixou, irmãos, mataram Sadraque, Mesaque e Abednego, coitado, ficaram em pé, porque eles faziam a diferença, irmãos. Eles não queriam saber se eles eram administradores de nada, que o rei tinha enchido eles de favores. Não, eles queriam saber que eles tinham que fazer diferença para Deus e não para Nabucodonosor. E eles ficaram em pé. Então Satanás aproveitou, foi lá no ouvido de um. Satanás sempre usa um para te entregar. Às vezes o pastor nem viu, aí vai lá e usa um. Olha, pastor, você não viu, não, pastor? O pastor não bota outra coisa, cuidando da vida dele, cuidando do ministério. Aí lá vai a bênção. Aí o pastor: o que eu não vi, irmão? E chegou lá e falou: olha só, aqueles 3 lá que o Senhor exaltou, aquele lá que o Senhor ungiu, aquele lá que o Senhor botou para dirigir o ministério, aquele lá que o Senhor botou para cantar no grupo de louvor, não quer adorar o Senhor, não quer respeitar o Senhor, não quer se dobrar a estátua que o Senhor fez, não é agora, Deus. Aí Nabucodonosor olhou e falei: vem cá, é verdade o que o fofoqueiro falou para mim? Que vocês não se dobram a estátua que eu fiz na minha glória? E eles falaram assim: olha só, a gente não vai nem te responder, porque o Deus do céu ele pode nos livrar. O Senhor pode fazer o que quiser com a gente não vai dividir a glória do Senhor com ninguém. Não vai dividir a glória dele com ninguém, com nada. Por mais que te ofereçam, irmãos, você é levita da casa de Deus. Você tem que cantar e louvar o Senhor, não importa o ritmo. Você tem que cantar para Deus, porque tem muita gente que se converte quando ouve o louvor. O louvor ele entra no coração e transforma. Então, toda música, todo louvor é abençoado por Deus. Se está falando de Jesus Cristo, se está falando da palavra, se está falando do Espírito Santo, Deus está no negócio e faz a obra dele. Aleluia. E assim, irmãos, o rei Nabucodonosor falou: então vocês vão para fora.
empurrar você. O inimigo ele pode até empurrar você, ele pode até conseguir fazer você chegar na fornalha, mas ele vai perecer antes de você porque você é servo. Ele vai ter a derrota dele antes de você porque você é servo. E a Bíblia conta que eles caíram dentro da fornalha. E Nabucodonosor ficou olhando e de repente ele olhou e falou: ué, a gente não jogou 3 homens lá dentro, como é que tem 4? Eu estou vendo os 3 lá dentro e um parece que é semelhante ao Filho dos deuses. Essa pessoa, quando fala comigo, ela tem um jeito diferente de falar. Quando ela fala comigo, a palavra dela entra no meu coração de uma maneira diferente. Quando ela fala para mim que Jesus cura, salva e liberta, eu consigo receber a unção, irmãos, faz a diferença. A unção do Senhor, ela faz a diferença. Quando Deus te levanta para ser evangelista, irmãos, 10 pessoas podem pregar, mas quando você chega e fala 2 palavras, a pessoa se converte, aceita Jesus. Porque é a unção. O que incomoda na vida do teu inimigo é a tua unção. Eles não gostam de você por causa da unção. Eles não gostam de você porque quando você ora, o milagre acontece. Eles não gostam de você porque eles falam, mas você está aqui com o teu ministério aberto, com as tuas portas abertas, o Senhor está enviando. Eu não gosto da maneira de entrar para esse pastor trabalhar, não. Mas não é você que tem que gostar. Ele tem que fazer diferença para Deus. É com Ele, com o Senhor. Porque a Bíblia fala que Deus vai vir buscar o povo no meio do povo. Ele não vai vir buscar a denominação de igreja. As igrejas são aqui para a terra. Jesus ele vai olhar e vai tirar o povo no meio do povo. Então faça a diferença onde você estiver. Você tem que estar com o coração na presença do Senhor e servindo a Deus. Você tem que estar aqui dentro e sentir isso que nós sentimos aqui hoje, irmãos. Os anjos do Senhor passando nesse lugar, todo mundo louvando, todo mundo falando em línguas. E os mistérios do Senhor, a menina louvando ali. E a gente sentia a unção, irmãos. A unção faz a diferença. A unção faz a diferença. E a Bíblia conta que Nabucodonosor ele falou assim: tem um lá dentro diferente. E é semelhante ao Filho dos deuses. E ele falou: ei, manda tirar eles lá. E a Bíblia conta que quando eles saíram, irmãos, nenhum cabelo da cabeça deles se havia queimado. As roupas estavam intactas. Nem cheiro de fumaça havia sobre o corpo deles. Era como se eles não tivessem entrado lá. Quando Deus te libertar você daquilo que você precisa ser liberto, aleluia, não vai ficar nada para contar história. Quando Deus tirar você daquela situação, irmãos, não vai ficar nada para contar história. É vida nova. É uma nova vida. E ainda que as pessoas do teu lado se lembrem do teu passado e tentem jogar na tua cara, Deus fala que dos teus pecados Ele não se lembra mais. Ele jogou no mar do esquecimento. Então você tem que colocar isso no seu coração. Não importa o que você viveu lá fora. Não importa se você ainda está vivendo e está tentando se libertar. Faça a diferença, se esforça. Porque Deus tem que ver o seu esforço. Venha para a casa do Senhor. Venha fumando, venha bebendo, venha se drogando. Mas venha. Porque Deus vai ver o seu esforço e vai entrar na libertação da tua vida. A gente não se liberta lá fora, a gente se liberta aqui dentro. É na presença de Deus. A gente prega para as pessoas falam: não, eu vou largar isso, eu vou largar aquilo. Depois que eu vou, vai, irmãos. Porque o homem em si não tem poder para transformar a vida dele. Só Deus e Jesus Cristo que podem fazer isso. E assim, irmãos, eles foram libertos e não pereceram dentro da fornalha. Você pode até passar lá dentro por algum motivo da fornalha, mas se você fizer a diferença para Deus, você vai alcançar o milagre do Senhor e Ele vai te tirar lá de dentro, assim como você nunca tiver sido. Irmãos, então essa é a palavra que eu quero deixar para a igreja nessa noite. Quer ver os milagres do Senhor acontecer na sua vida? Faça a diferença. Se esforce. Deus ele tem
assim, irmãos, você vai ter uma fé tão inabalável que você vai ver o milagre acontecer. Quando você começa a orar, aqui no mundo material, no mundo espiritual, o alicerce do seu milagre já começa a ser construído. Você está orando, Deus está fazendo, construindo um milagre lá no mundo espiritual. Se você parar e desistir, a obra lá também para. Você tem que continuar, tem que perseverar. Então, faça diferença na casa do Senhor. Venha para a casa de Deus alegre, feliz. Venha para a casa do Senhor e fala: Senhor, eu estou indo para adorar o teu nome. Eu estou indo para prestar louvor ao teu nome. Eu estou indo porque eu acredito em ti. Eu estou indo porque eu quero libertação. Irmãos, fiquem com essa palavra. Eu agradeço.